Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para estudarmos esse livro, Fundamentos do Lar Cristão. Nós já estamos no 17º capítulo, né? E hoje está muito bom. Nós temos mais um convidado especial hoje, mas primeiro nós vamos fazer uma oração, tá bom? Oremos. Senhor bondoso Deus, muito obrigada, Pai, por mais um dia que o Senhor nos concede. Obrigado porque nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos esse livro, porque nós queremos aprender, Senhor. Mas não só para aprender, nós queremos colocar em prática na nossa vida, na vida da nossa família, para que possamos ser mais felizes, Senhor. Que o Espírito Santo esteja com o Rodrigo e que nós possamos estar com o coração e a mente aberta para ouvir a sua voz. Nos abençoa, tudo isso nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Rodrigo, Pastor Rodrigo, na verdade, né? Pastor Rodrigo, seja bem-vindo mais uma vez. Pastor Rodrigo está trabalhando no Colégio Adventista como professor, só que agora eu esqueci o nome da cidade. Qual é o nome da cidade, pastor? Bragança Paulista. Isso, lá em Bragança Paulista. Ele já é nosso conhecido há uns 2 anos, participa sempre conosco. Ele se formou ano passado, ele conhece muito a palavra de Deus e está aqui mais uma vez para contribuir, trazer um pouco do conhecimento dele para que nós possamos também aprender. Então, seja bem-vindo mais uma vez, Deus te abençoe e te use. Nós estamos aqui transmitindo da IASD Central de Vila São Jorge Santos. Seja bem-vindo, Rodrigo, e obrigada por estar conosco mais uma vez. Obrigado, irmã Dilza. Obrigado mesmo pelo convite. É sempre uma honra participar das lives. Eu lembro que quando tinha a live da irmã Célia, participava junto com a Rosângela. Participei em alguns momentos também com... Era outro livro. Não sei se foi o Grande Conflito. Acho que foi o Grande Conflito, né? Mas é sempre uma honra poder participar. Então, muito obrigado mesmo pelo convite. Bom, falando um pouquinho, para quem não me conhece, né? Me formei o ano passado em teologia. E aí sempre tem uma expectativa de da onde os estudantes vão, né? Expectativa com relação ao chamado. Confesso que tinha um pouco de ansiedade, mas é, em saber o local, mas tranquilo no sentido de que eu sabia quem tinha me colocado ali na faculdade. Então, depois de 4 anos, não foram fáceis, foram longos desafios e cada ano cumprido da faculdade eu vi a mão de Deus conduzindo, literalmente vendo Deus agindo, doações que apareceram, então eu sou muito grato a Deus por isso. E aí surgiram, no começo de janeiro, surgiram algumas entrevistas para fazer tudo na área de educação, que era a área que eu gostaria, né, de atuar nesse primeiro início de trabalho, pela identificação das matérias na faculdade. E aí, um belo dia, eu estava na casa da minha mãe, já era 20 para as 11. A professora Tânia, ela é a coordenadora geral aqui da parte de educação para todo Paulista do Vale, né, que é a associação onde eu estou. E aí ela mandou uma mensagem dizendo assim: boa noite, pastor, tudo bem? Desculpa o horário, mas eu gostaria de saber se há um interesse da sua parte de participar de uma entrevista para uma possível vaga de professor de ensino religioso na cidade de Bragança Paulista. Eu olhei a mensagem, eu já fiquei todo aquele, já eufórico, né? Porque a semana já tinha sido abençoada. Porque cada dia da semana, foi literalmente cada dia da semana uma entrevista. E assim, surgia o contato da onde eu nem imaginava. Eu acordei um dia com o diretor da faculdade falando: olha, tal pastor vai ligar para você para marcar uma entrevista. Falei de você para ele. E era do Rio de Janeiro. Aí, no outro dia, o capelão, que eu conversei pouco com ele na faculdade, porque com a pandemia ficou tudo online, e o pouco de amizade que teve, ele já passou meu nome, não sei como que ele conseguiu meu contato, passou meu contato para a diretora da faculdade, do colégio de Indaiatuba. Marcou uma entrevista também. Então foi assim, literalmente eu vendo Deus agindo. E eu falei, tô tranquilo, me senti o máximo, porque nunca tinha tantas entrevistas numa área que eu gosto.
Então, eu deixei Deus conduzir. Aí, Deus vai saber o melhor, né? Sabe o melhor. E aí, fiz a entrevista para Bragança e junto com Bragança e Indaiatuba. Aí, é, Bragança começou a agilizar o processo de, de, do processo seletivo, né, das entrevistas, porque 2 semanas, 3 semanas depois, eu já tinha que me apresentar no colégio para dar início aos treinamentos e pegar os materiais e me preparar para as aulas. E aí, me deparo um dia, na terça-feira, estava lá em Engenheiro Coelho, todo feliz, alegre, e aí me deparo com a ligação da professora. Boa noite, pastor, tudo bem? Que tal você trabalhar em Bragança Paulista? Essa foi a resposta à ligação. Então, eu vi Deus conduzindo. E aí eu fui contar, né, a boa notícia para agora minha noiva, né, a Jéssica. Amor, eu vou trabalhar em Bragança. Aí ela foi pesquisar sobre dados da cidade, como que era a cidade. Aí ela falou assim, você não sabe quem é que mora na cidade? Eu falei, não faço ideia, pensando que era algum famoso, né? Aí ela falou, Susana von Richthofen mora aí. Eu falei, nossa, que legal. Que maravilha. Dispensa a polícia, que agora eu estou me sentindo protegido. Ela vai ser a minha segurança, inclusive. Suzana mora aqui. Inclusive, tem uma das alunas que eu dou aula do ensino médio. Eu fui contar isso na sala de aula. Falei, professor, para de falar o nome dela. Meu pai conhece ela. Eu falei, menina, ela é minha vizinha, professor. Eu falei, nossa, que vizinhança boa, né? Mas, enfim, estou muito feliz com esse início de trabalho em Bragança. No começo não foi fácil, confesso, porque é um novo ciclo, né? Nunca dei aula. O máximo de aula que eu dei foi escola sabatina e meditações para desbravadores. Então, falar com essa molecada tem sido um desafio diariamente, né? Diário, um desafio diário. E está sendo muito gostoso, muito mesmo. Alguns dá algum probleminha que em todo lugar tem aqueles que vai dar o problema, mas eu vejo as oportunidades de levar a mensagem para eles. É uma forma de falar de Jesus sem doutrinar, né? 90%, até mais, do colégio são pessoas de fora, não são da igreja. Tem turmas que nem tem presença adventista. Então, o desafio dobra, né? Muitas religiões, dou religião para presbiteriano, Assembleia, Universal, Centro Espírita, de Umbanda. Então, há um respeito mútuo pelas religiões ali, mas também o desafio de apresentar a verdade, apresentar Jesus sem ofender a fé da pessoa, né? Porque ali eu não estou para doutrinar. Meu objetivo ali é falar de religião, né? Então, tento o máximo ficar no livro de cada turma para não ter esse problema. E hoje fiquei muito feliz com a surpresa de duas alunas do terceiro do ensino médio que me pediram para explicar o Apocalipse para elas. Então, eu vejo as oportunidades aparecendo, sabe? Eu falo assim, o meu pastor fala do Apocalipse, mas eu queria entender mais. Não tem como nas aulas o senhor conseguir encaixar alguns minutos para a gente falar? Eu falei, qual é a parte do Apocalipse que você quer saber? Não, eu quero saber do livro todo. Eu falei, maravilha. Então eu vejo que a iniciativa vindo deles é diferente se a iniciativa vem de mim, né? Então eu peço que vocês, nas suas orações, lembrem do colégio aqui de Bragança Paulista, não só da minha matéria de religião, mas todos os professores que estão aqui dando as aulas, meus colegas de trabalho. Então tá sendo uma bênção, né? Um aprendizado gigantesco. E sobre o nosso capítulo de hoje, confesso que eu fiquei surpreso, irmão Dilson. Fiquei muito surpreso, porque assim, tem alguns assuntos que eu ainda não tenho domínio, né? Por exemplo, esse livro, Lar e Família, embora independente se é solteiro, se é casado, se tem família ou não, pode ler, normal. Mas apresentar, no mínimo, eu teria que estar casado. Ainda não cheguei nesse nível, né? Vai acontecer em dezembro. Então, alguns podem ficar incomodados com o que eu vou falar aqui,
Ah, mas falar é fácil, porque você não tem família, você não tem filho. Quando você tiver filho, você vai ver. Eu peço que esses pensamentos você possa tirar da cabeça. Aqui a gente está para aprender e eu aprendi muito com esse capítulo. Porque o objetivo dele não é falar que não devemos construir uma família. O que o livro está dizendo, o que esse capítulo em especial está dizendo, é o planejamento que você, pai, você, mãe, marido, esposa, deve ter ao pensar em ter filho. Uma coisa é você planejar para ter filhos. Outra coisa é você ter filhos sem esse planejamento. E o livro, ele traz uma advertência bem severa para aqueles que construíram família sem um planejamento, certo? O plano de Deus, o plano idênico, tá? O plano do Éden era o quê? Homem, mulher e filhos. Tanto que, quando ele cria o homem e a mulher, ele dá uma bênção. Sede fecundos, enche a terra, multiplique, sujeite a terra e domine ela. Isso antes deles transgredirem, a desobedecerem. Quando eles desobedecem, o mandamento continua. A mulher vai multiplicar as dores de parto, o desejo dela vai ser para o seu homem. E logo no capítulo 4 a gente vê a relação de Adão e Eva e os dois filhos nascendo. Então, o plano de Deus sempre foi pessoas, diversidade, variedade. Tanto que essa ordem de ser de fecundos, de multiplicar, de encher, não é só para o homem e a mulher. Quando Deus cria as aves, ele fala a mesma coisa para as aves. Ele fala a mesma coisa para os peixes do mar. Ele fala a mesma coisa para os animais terrestres. Então, toda a criação, Deus concede parte do seu poder de criar para a humanidade. Então, hoje, todos que podem, né? A gente sabe que algumas mulheres, infelizmente, não têm, sofrem com alguma deficiência para gerar filho, mas no âmbito geral, você, mulher, Deus criou você com uma grande bênção, que é de gerar em você um outro ser. Só que isso deve ser feito com sabedoria. E aí, logo no primeiro parágrafo do livro, há uma Ellen White apresenta algumas recomendações e sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. Há pais que, sem considerarem se podem ou não sustentar uma grande família, enchem a casa com esses pequenos seres indefesos, que, depend, que dependem inteiramente dos pais para instrução e cuidado. Esse é um grave erro, não apenas para com a mãe, mas também para com os filhos e a sociedade. Veja, ela não está dizendo que não pode ter, ela apenas está advertindo no sentido, alertando aqueles que se consideram que podem ou não sustentar uma grande família. Eu vou fazer um paralelo. Lembra da parábola dos talentos? Para um, o homem dá 5 talentos. Para outro, 2. Para outro, 1. Segundo, e o verso termina, segundo a capacidade de cada um. Quando você vai em Coríntios, quando Paulo vai falar da diversidade de dons, ele fala que o Espírito é o mesmo e é o Espírito quem concede cada um segundo a sua capacidade. Há pessoas que têm capacidade para fazer muitas coisas. Abrindo um parênteses, um belo dia, antes mesmo de pensar em fazer teologia, estava indo para a igreja num sábado com meu irmão. E aí, do nada, caiu na conversa sobre teologia. Ele falou, viu, você está esperando o quê para fazer teologia? Eu falei, não é assim, tem um planejamento. Faculdade de teologia no NASP, ela requer um investimento. Primeiro eu tenho que terminar a faculdade de administração para depois pensar numa outra. Ele falou, Digo, você não entendeu. Há pessoas que têm capacidade para muitas coisas. Não é o seu caso. Eu até dei risada, porque falei, obrigado, né? Valeu por falar que eu não tenho capacidade para fazer muita coisa. Não, mas isso não é um defeito. Isso é até um privilégio de você se concentrar naquilo para uma coisa.
E digo, falando a verdade, eu só vejo você para uma profissão. Eu não te vejo como administrador, como engenheiro, como médico. Eu te vejo como pastor. Isso me deixou muito orgulhoso, sabe? De ver do meu irmão essas palavras. O que eu quero dizer com esses exemplos? Eu, Rodrigo, tenho capacidade para fazer uma coisa de cada vez. Uma coisa. Se eu fizer duas coisas, vai dar problema. Na parábola, o homem da história vê capacidades diferentes, tanto que ele entrega talentos diferentes. Isso não significa que o que recebe um não tem capacidade para administrar, tanto que ele recebeu um, só que um tem mais do que ele, cinco capacidades. Como que eu posso colocar isso dentro do assunto que nós estamos falando? Há pessoas que têm condições de ter uma família grande. Conheço um ancião da igreja que ele está no quarto filho. A mulher gerou o quarto. Ele queria ter um menino. E aí gerou três meninos primeiro. Finalmente conseguiu. Estava tentando até vir um menino. Mas ele tem, os dois, o casal, tem condições para ter uma família numerosa. Por quê? Requer tempo. Não só o tempo, dedicação. E essa dedicação não é só de uma das partes, é dos dois. Aqui, o segundo parágrafo fala exatamente do que nós estamos falando. Ó. Os pais deviam ter sempre em mente o bem futuro de seus filhos. O que que é isso? É administração. É o planejamento. É você sentar com a sua esposa, sentar com o seu esposo e falar: vamos ter ou não vamos ter? Podemos ter agora ou podemos esperar um pouco? Isso é o planejamento familiar dos dois, do casal. Isso é variado, tá? Mas deve existir essa conversa. Não deviam ser obrigados a utilizar cada momento em contínuo trabalho a fim de prover as necessidades da vida. Uma vez que você tem um planejamento, uma vez que você estruturou esse planejamento, agora não precisa fadigar no trabalho para atender as necessidades. Antes de aumentar a família, devem pensar se Deus será glorificado ou desonrado ao trazerem filhos ao mundo. Isso daqui poderíamos encerrar a nossa live com essa frase. Antes de aumentar a família, devem pensar se Deus será glorificado ou desonrado ao trazerem filhos ao mundo. Por quê? Pai e mãe são as extensões de Deus. Uma vez que a comunicação que era pessoal, face a face, ela não existe, Deus se utiliza de meios para que a revelação dele seja feita. Então, há a revelação pela natureza, ele se comunicar com o pecador através de tudo que ele criou na natureza. Ele pode se comunicar de se revelar através da Bíblia, ele se revela através do Espírito Santo, ele se revela por Jesus, pelo meio de Jesus. Agora, ele também se revela e deve estar presente na família. É por isso, querido, que quando você analisa Gênesis, as duas instituições criadas no Éden é o que sofrem hoje interferência da mídia. Sábado e família. Enquanto Rio Grande do Sul está aparecendo com as águas, a Globo estava produzindo, estava apresentando o show da Madonna. Eu vi os vídeos, mas aquilo ali era pornografia pura. Hoje, a mídia, e quando eu falo mídia, eu falo a Globo, que é a maior TV do país, não contente em ser mulher, homem e mulher, o que que ela quer apresentar para a sociedade? Homem com homem, mulher com mulher. Tanto que em 2012, se eu não estou enganado, ela produziu uma novela chamada Amor e Vida, Amor e Vida. Nessa novela tinha um personagem do Matheus Serrano, que é o ator que fazia o papel de Félix. Ali, nessa novela, ele dá o primeiro beijo gay. Tanto que esse capítulo da novela foi o que mais deu ibope para a Globo. Todos pararam para ver o primeiro beijo gay aberto na TV. Isso sem falar das defesas
e do crescimento de homossexualidade que tem no país. Quando a Bíblia apresenta a família, ela apresenta com um único objetivo: a revelação e a glorificação de Deus. É dentro do lar, é através do pai, é através da mãe, que aqueles pequenos, eles vão aprender quem é Deus. Faz o teste, querido. Vê uma criança pequenininha, que ainda não tem entendimento do que é certo e que é errado, entrega uma bala para ela, ou um pirulito, algum doce, e fala para ela dividir. Você acha que ela quer dividir? Ela não vai querer dividir. Mas como que ela aprende a dividir? Quando ela é ensinada, ela é instruída de que ela deve fazer isso porque é o correto. E é onde que ela aprende essas coisas? No lar. Quando o lar, ele é a criança cresce num ambiente de agressão, de abuso, de grito, de violência, ela vai reproduzir isso quando ela estiver maior. E não porque ela é errada, não, porque ela foi ensinada desse jeito. Eu dou aula para crianças aqui e parte do meu coração de crianças. Gente, a gente está falando de sexta série. Sexta série é 10, 11 anos de idade, que foram abusados pelo pai. E aí, como que eu apresento Jesus para ela? Se o Jesus que está sendo apresentado na família é o violento do pai. Será que Deus passa na cabeça da criança? Deus não me ama. Como que ele permite que um pai abuse? Recentemente, o quê? 2 ou 3 semanas? 2 semanas. Saí da igreja, uma bênção o culto. Pastor me chama, o capelão da escola me chama à parte e fala: olha, a mãe de uma aluna foi assassinada. E aí? Como que eu apresento Jesus para essa criança? 14 anos, já não tem a mãe. Tudo é um processo, certo? E Deus, ele quer que essa família, ela juntos chegam para o céu. Esse é o plano de Deus. E o plano da salvação, ele é mostrado, ele é revelado através da família. Essas são as mãos, as extensões de Deus. E quando Cristo, ele é revelado, quando a criança vê nos olhos do pai, nos olhos da mãe, o cuidado, a atenção, o amor, ela vai aprender esse Deus amoroso. Em vista da responsabilidade que recai sobre os pais, deve ser cuidadosamente considerado se é melhor trazer filhos à família. Tem a mãe suficiente energia para deles cuidar? E aqui eu vejo essas perguntas, né, nesse parágrafo, que é a saúde da mãe. Há mães que não têm condições de ter uma família, por vir de uma família mais simples. Então não tenha filho. Isso não é diminuir, isso não é dizer que Deus não te ama, não é isso. Isso se chama planejamento, porque a sua condição, nesse momento, não permite ter filhos. Por quê? Você vai gerar filho para a criança passar necessidade? Esse é o plano de Deus? Você trazer crianças ao mundo para passar fome, passar necessidade ou ser abusada? Esse não é o plano de Deus. Por isso que essas perguntas constantemente devem estar na nossa mente. Para aqueles que já têm a família. Se eu estou falando para alguém aqui que já tem filhos grandes, e porventura os filhos estão longe dos caminhos de Deus, querido, Deus é contigo. Você não vai ser penalizada, Deus não vai te colocar um alvo nas costas, um X marcado, porque os seus filhos estão fora, desde que todos os dias você apresente para Deus. Eu não lembro qual é a parte do Espírito de Profecia que fala o seguinte, que o último ato de Deus é responder às orações das mães. O último ato de misericórdia é responder às orações de mães. Filhos que estão anos fora do aprisco, Deus vai trazer de volta essas crianças. Por quê? É salvação, querido. A família é um plano de salvação. É por isso que Satanás bate em cima dessa tecla. Passa o trator, o rolo compressor em cima. Homem com homem, mulher com mulher. É por isso, porque é um modelo de salvação.
Faltando-lhes a instrução que deviam ter, eles crescem para desonrar a Deus. Isso falando daquele que não tem esse pensamento de planejar. Eles crescem para desonrar a Deus e comunicar a outros os males de sua própria natureza. E assim se forma um exército que Satanás utiliza como bem entende. Isso daqui é muito sério. A satisfação da paixão é o único pensamento. E cargas são impostas à esposa e mãe, que lhe consomem a vitalidade e paralisam a faculdade espiritual. Com a saúde enfraquecida e o espírito desencorajado, ela se cerca de um pequeno rebanho, do qual não pode cuidar como devia. A saúde mental, emocional da mãe também interfere. Eu tinha tudo para não estar vivo. Primeiro, porque não fui planejado. Minha mãe estava bêbada, o rapaz que ela dormiu também estava bêbado, só que ela lembra o dia que me gerou, o dia que engravidou. Tanto que as semanas dela batia com do médico. Com 8 meses, o médico induziu o meu parto. Não era para eu nascer. Era para nascer só em setembro. Ele antecipou, mesmo sabendo que as semanas estava certinha com o calendário dele. Ele induziu o parto. Foram 32 horas para eu nascer. Minha mãe já sem força, constantemente, estagiários de medicina iam lá para fazer o exame de toque nela. Já estava estressada. Quando ela consegue dar à luz, ela se esquece que a hack, se você levantar abruptamente, causa enxaqueca. Ela esqueceu disso. Tem enxaqueca até hoje. Dentro do parto, depois de me gerar, desenvolveu depressão pós-parto. Morava eu e ela, sozinho numa casa. Porque o meu pai, que me gerou, tentou me matar. E aí ela se separa e decide criar eu sozinho. E ela tinha depressão pós-parto. Sabe o que uma mãe em depressão pós-parto pode fazer? Pode matar a criança. Existe até uma lei que, se isso acontecer, a mulher não é presa, porque ela está fora de si. Ela limpava, ela via uma sujeira, ela limpava a parede toda. Ela via uma peça de roupa suja, lavava toda a roupa. Deus me usou para trazer a minha mãe os caminhos dele. E eu louvo a Deus por isso. Porque as instruções que eu tive, mesmo não tendo a presença paterna, é de uma mãe que é cristã. Todo o ensinamento que eu tive. E eu louvo a Deus por isso. Foi uma educação rígida, muitas vezes um pouco severa, mas eu não reclamo disso, não. Se eu sou um homem hoje, que tem dignidade, caráter, eu devo a ela. Sinto falta do meu pai, sinto. Sinto a falta da figura paterna, até porque dentro do ambiente, você precisa, a criança, ela vai se espelhar. E o meu espelho sempre foi, minha referência foi quem? Minha mãe. Não tive uma figura paterna para me espelhar. Tanto que hoje, algumas coisas, eu sofro para aprender. Com 30 anos de idade, muitas coisas eu me deparo chorando sozinho, porque se eu tivesse uma figura paterna antes, talvez eu não estaria passando por esse problema, que teoricamente poderia ser fácil de se resolver. Então, a construção de um lar, quando o casal, o namorado, a namorada, decidem tomar esse passo para um casamento e futuramente criar uma família, constituir uma família, isso deve ser levado muito a sério. Vou trazer os filhos ao mundo para glorificar o nome de Deus? Se esse não for o objetivo central, então a recomendação do livro, não tenha filho. Tenha no momento que o casal estiver preparado para isso. Deus deseja que os pais ajam como seres racionais e vivam de maneira que cada filho possa ser devidamente educado, a fim de que a mãe tenha força e tempo para empregar suas faculdades mentais, para disciplinar os pequenos, para a associação com os anjos. Ela deve ter coragem de desempenhar nobremente sua parte e fazer sua obra no temor e amor de Deus.
a fim de que seus filhos se mostrem uma bênção para a família e para a sociedade. Aqui está os dois níveis. A primeira instrução que a criança tem é no lar. Por isso que a família, ela está acima da igreja. Ela está acima da sociedade. Ela é a base. É dentro da casa que ele vai aprender a respeitar. Ali ele tem a figura de pessoas mais velhas, onde ele deve o respeito, é onde ele deve a educação. E esses princípios ensinados dentro de casa vai ser apresentado lá de fora. É tão gostoso ver uma criança educada. Volte e meia eu me paro com as crianças falando bonitinho. A gente acho fofo. Aonde que ela aprende isso? Dentro da casa. Volte e meia no meu Instagram tem um pai, eu não sei o nome do canal, da página, mas a criança, ela recitando de cor textos da Bíblia. O pai chamando a criança para fazer a meditação e a criança feliz da vida fazendo o culto familiar. E não é adventista, não é da igreja. O pai e a mãe gravando e a criança memorizando, falando o verso. Quando tem dificuldade de alguma palavra, o pai faz alguma mímica, algum gesto para a criança lembrar do verso e ela recitando. O que é isso, gente? São valores, são princípios. Esse é o plano de Deus para todas as famílias. O esposo e pai deve considerar todas essas coisas para que não venha a esposa e mãe de seus filhos a ser sobrecarregada e oprimida com desânimo. Deve cuidar para que a mãe de seus filhos não seja colocada em posição de não poder cuidar devidamente de seus numerosos pequenos, vindo a crescerem sem educação apropriada. Os pais não devem aumentar a família mais depressa do que possam os filhos ser bem cuidados e educados. De novo, não está falando que não deve ter. A recomendação é que não se deve aumentar a família mais depressa. Uma criança nos braços da mãe cada ano é para esta grande injustiça. Isso debilita e, não é raro, destrói o prazer social e aumenta as misérias domésticas. Rouba aos filhos aquele cuidado, educação e felicidade que os pais devem proporcionar-lhes. O que isso significa? O que eu entendi com essa frase? Criança nos braços da mãe cada ano. Tipo, 2024 tem um filho, 2025 tem outro filho. Eu entendi isso. Não sei se vocês conseguiram interpretar dessa maneira. Eu entendi, pelo parágrafo, que não é errado você ter esse aumento na família, mas você deve levar em consideração o quê? Que há um ciclo, certo? A criança que está sendo amamentada, ela depende, requer mais das energias da mãe. Agora imagina que esse recém-nascido desse ano tem um irmão o ano que vem. Que atenção que que esse pequenininho vai ter? Porque agora a dedicação está no outro. Então, evitar o desconforto, as misérias domésticas, rouba o cuidado, a felicidade que os pais devem proporcionar. Ao evitar isso, por isso que a recomendação é: não tenha cada ano um filho. Tenha espaços para ter filhos. Bom, a parte da economia. Devem os pais considerar com calma que provisões podem ser feitas para os filhos. Não tem direito de os porem no mundo para ser uma carga a outros. Tem eles em meio de vida, tem eles um meio de vida em que podem confiar quanto ao sustento da família. É uma pergunta, né? Tem eles um meio de vida em que podem confiar quanto ao sustento da família, de maneira a não se tornarem pesados aos outros? Se o não tem, vocês cometem um crime em trazer filhos ao mundo para sofrerem por falta do necessário cuidado, alimento e vestiário. Os que têm dificuldade para conseguir sua subsistência e os menos qualificados para que se ajustarem no mundo, geralmente enche a casa de filhos, ao passo que os habilidosos para adquirir propriedades, em geral, não têm mais filhos do que aqueles que podem bem atender. Os que não estão qualificados para cuidar de si não deviam ter filhos. Querido, isso aqui não é o pastor dele, não é a irmã Edilza,
não é a irmã Célia, a Rosângela, a Maria Madalena, todos vocês que estão aqui na live. Não é nenhum de nós que estava falando isso. Se você acredita no Espírito de Profecia, se você acredita que Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo para falar essas palavras, é o próprio Deus falando para você. É o próprio Deus falando para mim. Eu quero ter filhos. Eu, minha esposa, desde que a gente começou a namorar, acho que o primeiro assunto que a gente conversou foi sobre filhos. Quantos filhos queríamos ter? Qual é o plano com isso? Porque tanto eu e ela, se uma das partes não quisesse ser pai ou ser mãe, a gente nem ia continuar o relacionamento. Isso falando de mim e dela, porque a gente conversou sobre isso. A gente, por mim, eu teria um time de futebol, mas eu sei da minha realidade. A gente, a gente, nosso plano futuramente é ter 3 filhos. Para eu ter 3 filhos, eu preciso fazer um planejamento. Não só um planejamento familiar, como um planejamento econômico. Porque eu não quero trazer crianças ao mundo. Já pensou eu colocar criança ao mundo e depois tô lá batendo na porta da doação para entregar, porque eu não tenho condições de sustentar? Não estou falando de mulheres que são abusadas. Isso é uma outra coisa. Estou falando de pessoas racionais que têm esse desejo, só que não têm o poder econômico para sustentar uma criança. E ter uma criança é carinho, né? Quanto que está o valor de uma fralda? Você vai querer comprar o melhor para ela. Então, vai lá, fralda Pampers. Quanto que tá? Põe no lápis. Quantas fraldas você vai precisar usar? Eu sei que para alguns que já têm filhos grandes, isso aqui já é chovendo molhado, mas também serve de consolo para nós, tá? Você, mãe, que já tem os seus filhos grandes ou na adolescência, a instrução continua sendo para você, de você continuar conduzindo essas crianças a Deus. Não significa que quando for grande não possa sair da igreja. Ele pode até sair, mas a semente que foi ensinada no lar, ela vai germinar para a vida. São valores para a vida. Quantos homens e mulheres de valores que a gente tem nesse mundo e não são adventistas? São pessoas de caráter. Ainda há pessoas assim. Deus tem os seus em toda parte. Aí entra os problemas trazidos para a igreja, né? Porque uma família que não tem estrutura vai apresentar os problemas. E o primeiro a respingar vai ser na igreja. Outro vai ser na escola. Muitos pegam o filho e colocam num colégio interno dizendo assim, olha, dá um jeito porque eu não consigo dar jeito. Amigo, se você não dá conta dos seus filhos, como que o professor vai dar conta? Porque ele não tem só um. Aqui, eu dou aula do sexto ao terceiro do ensino médio. Só no primeiro ano, eu tenho 43. No segundo, no primeiro A, eu tenho 41. E aí, só nessas duas turmas, são 84 crianças, adolescentes. Se eu pegar agora do sexto, que é duas turmas de cada, menos o nono ano, duas turmas de cada, multiplica. Quantos alunos eu tenho que cuidar? Você acha mesmo que eu, Rodrigo, que estou noivo, eu tenho condição de cuidar de filho de pai? Não tem, isso é desumano. E só que acontece os problemas. Muitos que mal podem sobreviver solteiros resolvem casar e formar uma família, quando sabem que não tem como sustentá-la. E o que é pior, não tem controle da família. Toda a sua conduta em família é marcada por hábitos de desleixo. E aqui eu falo uma coisa que o meu sogro, no primeiro dia, quando eu fui conhecer ele, o cara é bruto. Ele virou e falou assim: qual é a sua intenção com a minha filha? Nem tinha pedido ela em namoro. Qual a sua intenção? Porque assim, se você vai tirar minha filha daqui para morar embaixo da ponte, para passar necessidade, mentira. Curto e grosso. O que que ele estava querendo dizer para mim? Você tem condições de dar o sustento que eu dou para ela? De manter ela? Isso é o básico. Tem alguns minutinhos ainda. Eu queria ler um parágrafo
Só que eu não sei onde ele está. Aí ficou fácil, né? Aqui, achei. Com relação à paz com família numerosa. A pergunta que lhes compete fazer é: estou formando uma família para fortalecer a influência e engrossar as fileiras dos poderes das trevas? Ou estou suscitando filhos para Cristo? Eu, que não sou pai, tenho planos ainda. Quando eu li essa pergunta aqui, eu falei: sangue de Cristo tem poder. Porque é uma pergunta séria. Literalmente, o filho que eu estou colocando no mundo é para alimentar os poderes das trevas, ou estou suscitando filhos para Cristo? Se vocês não educam seus filhos e não lhes modelam o caráter de modo que correspondam aos reclamos de Deus, então quanto menos filhos tiverem para sofrer as consequências de uma educação defeituosa, tanto melhor para vocês, seus pais, e melhor para a sociedade. Conseguiu entender o que ela falou? Se não tem condições de ter, não tenha. Porque vai ser melhor para você, para os pais, e vai ser melhor para a sociedade. Quanta maldade que a gente tem? Mal instruções no lar. A menos que os filhos possam ser educados e disciplinados desde o berço por uma mãe sábia e criteriosa, que seja conscienciosa e diligente, e que dirija sua casa no temor do Senhor, talhando e moldando o caráter deles, para que possam estar à altura das normas da justiça. Agora, atenção, isso aqui foi o que mais doeu no coração. É pecado aumentar a família. Deus lhes deu raciocínio e quer que usem. Desculpa, queridos, não sou eu que estou dizendo. É o Espírito de profecia. E eu levo muito a sério quando o Espírito de profecia fala. Muito a sério mesmo. Isso daqui eu não sabia. É pecado aumentar a família. Se, a menos que sejam educados e disciplinados do berço, no temor do Senhor. Se é criado disso, beleza. Tem condições, tem recurso, família está preparada para ter uma família numerosa, pronto. Volto de novo no talento. Um tem 5, o outro tem 2, o outro tem 1. O que isso significa? Capacidade diferente. Se você tem capacidade para ter 2 filhos, louvado seja o nome do Senhor. Eduque, beba da fonte da vida, use, busque a Jesus todos os dias no seu lar, com seu esposo, e eduque esses 2 no caminho de Deus. Ah, eu tenho condições de ter 1, louvado seja o nome do Senhor. Tenha 1. Se você tem condições de ter 3, 4, 5, 6, amém também. Mas lembre, bênção na Bíblia requer responsabilidade. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Qual o propósito? Proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todas as bênçãos na Bíblia é acompanhada de responsabilidade. Não tem essa bênção que é só para você. Porque a bênção na Bíblia não é individual. A bênção ela é coletiva. Ela cai sobre você, mas é através de você que o restante é abençoado. A bênção de ser uma grande nação caiu primeiro para Abraão. Mas Abraão tinha que confiar de que dele, de algum meio, através dele, viria uma grande nação. Deus quer que o seu lar seja abençoado. Para qual propósito? Abençoar o outro. Sempre é assim, até que ele venha. E quero finalizar com 1 minuto o propósito do céu, que é trabalho missionário. E aí ela fala: ao serem enviados missionários a campos distantes, devem ser selecionados homens que saibam economizar, que não tenham família grande e que, compreendendo a brevidade do tempo e a grande obra a ser realizada, não encherão de filhos o lar, mas se conservarão livres, tanto quanto possível, de tudo que lhes desvie a mente de sua grande obra. A esposa, se devotada e deixada livre para fazê-lo, pode, colocando-se ao lado do seu esposo, realizar tanto quanto ele. E aí vem um consolo para as mulheres. Mulher, você, mulher, não se submeta a ficar apenas no fogão, tá? Você não foi criada por Deus para isso, não. Deus abençoa a mulher com talentos para serem usados para a sua glória, em levar muitos filhos e filhas a Deus. Mas muitas que podiam ser eficientes obreiras ficam presas no lar para cuidar dos pequenos. Isso daqui é no sentido do quê?
casal que quer ser missionário, que tem esse espírito missionário. Então, o requisito é, não tenha ele família grande. Por quê? Família grande é dinheiro, é tempo investido, saúde, é tudo isso. Se você e seu esposo não querem ter filhos, mas querem dedicar as horas, o dia, as semanas, os meses, para o trabalho missionário, louvado seja Deus, porque você, mulher, foi abençoada também. No dia que Deus criou o homem, não foi só o homem que foi feito à imagem e semelhança. A mulher também foi feita à imagem e semelhança de Deus. E ainda digo mais, a imagem e semelhança de Deus só estava completa depois que ele criou a mulher. Então você, mulher, é bênção. Você faz parte da aliança de Deus. Quando a Bíblia fala para você se submeter ao homem, ela não está dizendo para você se submeter a um homem que trai você, que bate em você, que abusa de você, que agride você. A submissão, ela está em um homem que, na sua primazia, está disposto a dar a vida por você, porque Deus deu a vida dele para a igreja. Segundo, o amor. Se o seu esposo te ama como você merece, trata você como uma princesa, como uma rainha, como você merece ser tratada, respeitada, então a submissão ela vai vir naturalmente. É isso que eu queria falar para vocês. Passei um minutinho do nosso combinado. Quer dizer, falei mais, né? Era até 9h35, mais ou menos, né? Mas essas são os tópicos que eu achei necessário para a gente comentar aqui, debater. De novo, mesmo não sendo casado, mesmo não tendo uma família, são conselhos que a gente deve levar a sério. São instruções do céu. E, de novo, você que tem a família grande, não fique preocupado por você ter a família grande. Amém que você tenha essa família. Agora, use esses conselhos e aplique. Mude. Peça a orientação divina. Peça a sabedoria do céu. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Já está abençoando. Para você, mãe, que tem os filhos longe do aprisco, apresente todos os dias os seus filhos. Não deixe de interceder por eles. Porque eu creio que a sua oração ela vai ser atendida. Que Deus nos abençoe. Eu acho que travou, né? Voltou. Você tinha congelado, mulher. Pensei que deu algum problema com a Deus. Deus abençoe a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Você pode encerrar com a oração, por favor? Vamos orar então. Querido Pai, muito obrigado, Jesus, pela vida, pela saúde. Nós queremos agradecer ao Senhor por ter colocado o desejo no coração da irmã Dilza e dos organizadores dessa live de estudarem esse livro. Ou melhor, todos os livros, selecionar os livros do Espírito de Profecia para ser estudados, debatidos em lives. Isso daqui é uma honra, Senhor, poder participar dessa live, porque são instruções do céu. Que esses alertas, essas advertências, Senhor, nós possamos interpretá-las como um presente do céu. O Senhor se preocupando com seus filhos. E eu suplico que nessa live, mães e pais que estão presentes, quero apresentá-los diante de Ti. Nós sabemos que as forças das trevas crescem com força sobre cada um deles. É uma responsabilidade, um desafio, Senhor, de educar os pequenos, os presentes que o Senhor deu a eles nos seus caminhos. Então eu suplico que a força do céu, a força dos seus santos anjos, a sabedoria vinda do teu trono seja derramada sem medida para cada pai, para cada mãe aqui presente. Toma, Senhor, eles em teus braços. Conceda a eles a tua paz, a tua bênção, a instrução do céu para que eles continuem a educar os seus pequenos nos seus caminhos. E se porventura tem alguns filhos que estão longe do lar, traz o conforto para o pai, para a mãe, mas acima de tudo, que eles um dia, Senhor, possam voltar enquanto é tempo para os seus caminhos. Eu creio nisso, Senhor, de que o último ato de misericórdia do Senhor é responder às orações das mães. E eu creio que esses filhos que, porventura, deixaram o lar, eles voltarão, porque a semente foi germinada no coração, foi plantada. Então, querido Deus,
Blinde cada família aqui, cada família representada que possa ter a proteção do céu, seus anjos apostos no lar, para que nenhum mal entre nesse lar. Deus abençoe, Senhor, que através desse lar seja resplendores da verdade, sejam luz no bairro, na sociedade, em qualquer ambiente que essas crianças estejam, que sejam luz, portadores da justiça e que não tenham vergonha de levantar a bandeira de Emanuel. Falta pouco para nós encontrarmos com o Senhor Deus. E o desejo do céu é que subamos junto com a nossa família. Esse é o desejo do céu. São essas bênçãos, Senhor, que nós te pedimos, agradecemos a Ti, nos dê um bom descanso na Tua presença. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.